Sou o vereador Fabiano Guimarães, presidente da Comissão Permanente de Transparência da Câmara. Eu dou boa tarde a todos os senhores e senhoras que estão aqui para essa primeira oficina de educação financeira que a partir desse ano começa a ser realizado na Câmara. Todos os anos, né, uma vez por ano, pelo menos, será realizado, fruto de um projeto de resolução da mesa aprovado recentemente, que institui esse programa de forma permanente. Então, não é apenas um evento pontual. A partir desse ano agora, a partir de hoje, todos os anos, será feita a realização de uma oficina de educação financeira, e a gente teve a sorte de ter como parceiros para isso a FEA-USP Ribeirão Preto, por meio do programa PED Meia, Programa de Educação Financeira, desenvolvido ali pela própria universidade, com os alunos dos cursos de Economia, Administração, Ciências Contábeis, Economia Empresarial e Controladoria. E Matemática Aplicada também? Não. Cadê o Jonas? Bom, eu quero agradecer a presença, em primeiro lugar, da Escola do Parlamento, que tornou possível a organização desse evento, da Casa, que tem uma escola, uma instituição, um órgão interno exclusivamente dedicado à educação de políticas públicas, trabalho legislativo, que a gente tem aqui o Eli, que é coordenador da Escola do Parlamento, e o Edgar, que é o diretor-presidente da Escola do Parlamento, que ajudaram bastante, principalmente com a organização desse evento. Agradeço também a presença do professor Cláudio Miranda, do Departamento de Ciências Contábeis, da FEA-USP Ribeirão Preto, e coordenador do programa PED Meia, da FEA, que desde o começo viu com muito bons olhos essa iniciativa e ajudou bastante para que se tornasse uma realidade. Agradeço também a presença dos jovens aqui da FEA, que são os voluntários que se dedicam a esse trabalho, que torna possível esse trabalho, que a gente tem aqui com a gente o presidente Gilson, a gente tem a diretora da Vertente Júnior, que é a ANAMI, que é a parte do programa PED Meia voltado para crianças e jovens. A gente tem aqui a Letícia, que é a diretora da Vertente Executiva, que é a vertente voltada para a educação financeira para adultos, ensino médio em diante, né? Que é uma outra metodologia dos jovens, a metodologia com os adultos, que é a que a gente vai aplicar aqui hoje. Agradeço também a presença dos membros Rafael, o Gabriel, e também agradeço a presença do professor Abel, da ETEC, que tem participado aqui junto com a gente, em alguns eventos da Câmara, né? Presença constante aí, professor Abel, obrigado. E não pôde estar presente aqui com a gente também o vereador Dr. Luciano Mega, que é o que coordena a Escola do Parlamento também, meu colega, meu amigo. De repente ele chega aí, às vezes ele chega meio esbaforido aí, dos compromissos dele, mas às vezes ele chega. Eu quero convidar, para não delongar mais, sentar aqui comigo o professor Cláudio Miranda, por gentileza, essa abertura. Quero convidar também o diretor-presidente da Escola do Parlamento, Edgar. Quero convidar também o presidente Gilson, do PED Meia. Convidar também a responsável pelo trabalho de hoje, no caso a diretora da Vertente Executiva, a Letícia. Cadeira para todo mundo aqui. E também
a diretora da Vertente Júnior, também, para sentar aqui com a gente, a Nami. Lembrando que quem vai ministrar a oficina hoje serão os alunos, os alunos da FEA, membros do programa, o Gabriel, a Letícia e o Rafael. Eu quero passar a palavra para a diretora da Vertente Júnior, a Nami. Por gentileza, Nami. Olá, gente, boa tarde. Como o vereador falou, nós somos alunos da USP, da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e todos nós fazemos parte do projeto Pé de Meia, que é um projeto de educação financeira que foi desenvolvido pelos alunos da faculdade em parceria com os professores, e o nosso objetivo é realmente fomentar a discussão sobre dinheiro, de como lidar melhor com as dívidas, como sair das dívidas e fazer um planejamento financeiro a longo prazo. Antes de tudo, a gente gostaria muito de agradecer a parceria com a Escola do Parlamento e ao vereador Fabiano, que, como ele disse, a partir de agora nós vamos tentar fazer vários eventos para debater esse tema. Quem vai dar a palestra, então, para vocês é a Letícia, o Rafael e o Gabriel. Obrigada. Quero só lembrar a todos que esse projeto também a gente já está em discussão bastante avançada na Secretaria da Educação para que haja educação financeira na rede básica de educação, né? A gente sabe que tem uma grande chance de se tornar realidade também. Passo a palavra para o professor Cláudio Miranda, coordenador do programa na FEA. Boa tarde a todos. Esse projeto do Pé de Meia é uma atividade de extensão. A Universidade de São Paulo, como toda universidade, normalmente está montada em cima de um tripé, que a gente vai chamar de pesquisa, extensão e ensino. Então, aquilo que a gente ensina e pesquisa, a gente acha importante que seja passado à sociedade. Isso se faz através de atividade de extensão. E essa extensão pode ser feita por professores ou também por alunos, ou em conjunto. Então, é papel da universidade trazer também à população e à sociedade de maneira geral, os pontos que ela tem estudado, tá certo? Para que a população também tenha ganho. Visto que a Universidade de São Paulo é mantida, não só a Universidade de São Paulo, mas a Unicamp e a Unesp é mantida com recursos que vocês pagam os impostos de vocês. Então, quando você compra qualquer coisa, você paga ICMS. E esse ICMS é que vai manter a universidade. Então, é importante que a universidade traga também retorno à sociedade. Então, esse é o papel de extensão e esse é um dos projetos que a gente desenvolve, que é o projeto Pé de Meia, que eu espero que vocês possam fazer bom proveito dele. Obrigado. Obrigado. Presidente, Gabriel, quer falar alguma coisa? Essa é a fé, estou de boa. É assim que vai. Beleza. Então, vamos começar. Obrigado. Deixo perdão. Edgar. Eu só vou agradecer ao vereador Fabiano Guimarães, né, que sempre tem apoiado a Escola do Parlamento, tem ajudado a escola a se desenvolver, né, e trouxe esse projeto educacional importante que agora passa a ser realizado a cada ano, né, e confiou ao apoio da Escola do Parlamento para que a gente pudesse realizar esse evento. Eu agradeço ao vereador Fabiano, agradeço ao pessoal da universidade, da FEA, né? E principalmente a todos os presentes, né, que vieram aqui para tentar entender um pouco mais sobre a educação financeira. Agradeço a presença do professor Abel, do professor, desculpa que agora, professor Cláudio, da faculdade da USP, né? E mencionar também o apoio do vereador Luciano Mega, tá? Muito obrigado a todos. Quero agradecer também a presença do presidente da Juventude Democratas, aqui o Otton, também pela sua presença, viu, Otton? E todos os assessores dos vereadores também que estão aqui presentes. Eu peço desculpas pelo atraso, são 2h35, espero que no próximo ano a gente consiga começar um pouquinho mais na hora, e
o feedback de vocês depois da oficina vai nos ajudar muito aqui na Escola do Parlamento para que a oficina do próximo ano seja ainda melhor, tá? Uma melhoria constante. Obrigado. Boa oficina. Boa tarde, pessoal. Bom, como eles já falaram sobre o projeto, a gente vai falar um pouco mais específico. Pode passar. Pode passar mais um. A gente já falou um pouquinho do projeto, mas eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem um pouco da importância sobre a educação financeira. Vocês sabiam que 81% da sociedade brasileira sabe pouco ou nada sobre educação financeira? Pensem, mais da metade da população do Brasil não sabe administrar seus recursos financeiros. Tem até outra pesquisa mais recente, da S&P, que é uma organização que faz pesquisa na área de mercado financeiro, que apontou a 74ª posição do Brasil no ranking mundial de educação financeira. O Brasil está atrás de alguns países mais pobres do mundo em relação a isso. Então, é muito importante a gente levar essa educação financeira para as pessoas. Por isso que surgiu o projeto, para levar de forma, como contribuição, né, retribuir todos os impostos que todo mundo paga para a gente estudar na universidade pública. Bom, essa palestra vai tratar de alguns temas, como... Pode passar. Que são o nosso alcance, já atingimos mais de 6.500 pessoas em 7 estados e 21 cidades por todo o Brasil. Já ganhamos alguns prêmios também. Aqui são os temas que a gente vai abordar com vocês. Para começar, a gente vai falar sobre economia, depois planejamento financeiro, investimento, financiamento e meios de pagamento. Bom, essa palestra é bem interativa e dinâmica, então, se vocês quiserem interagir com a gente, vai ser muito bom, muito positivo. Tem um microfone aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só levantar a mão, tá com ele ali. É só levantar a mão que a gente conversa com vocês. Enfim, para começar, falar sobre economia. Vamos falar, mas para começar a falar sobre economia, é importante a gente falar sobre a história. Por volta da década de 1989, durante a República Velha, o Brasil era basicamente agrário. Então, ele dependia da produção e exportação de café. As pessoas, elas moravam no campo, certo? E no campo você não depende tanto da utilização assim de dinheiro. Se você quiser, por exemplo, eu planto muito feijão, a Nami planta muito arroz. Eu quero mais arroz do que feijão. Vou lá e faço a troca. Então, não utilizava tanto assim a moeda. Só depois, com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas entra no poder, que ele começa a incentivar a industrialização. Então, as primeiras indústrias começam a surgir no nosso país. E quando você incentiva a industrialização, ocorre o que a gente sabe, né, que é o êxodo rural. Muito famoso, porque as pessoas saem do campo e vão para as cidades, em busca desses trabalhos, enfim. Bom, e aí quando as pessoas vão para as cidades, elas começam a depender mais de dinheiro. Então, a moeda virou um crédito para troca, né? Até porque a gente não consegue plantar para ficar trocando, a gente usa o dinheiro para simular essa troca. Mas se eu perguntasse para vocês, se a gente tivesse uma máquina de imprimir dinheiro, o que a gente faria? Imprimir muito dinheiro, não é? Ainda mais se fosse só para a gente imprime bastante dinheiro. A questão é que, durante esses períodos, o governo que tem essa máquina de imprimir dinheiro, imprimia muito dinheiro. Eram governos populistas. Então, acaba que eles imprimiam muita nota, as pessoas recebiam bastante nota, né? E isso foi ruim. Porque quando você tem muita moeda, muita nota, aumenta a inflação, que é o aumento generalizado dos preços dos produtos. Então, os produtos variavam muito. Para vocês terem uma noção, por volta da década de 90, ali aquele pico do gráfico, a inflação chegou a 80% no mês. 80% no mês. Vocês sabem qual é a perspectiva da inflação para o ano todo atual? Alguém chuta um valor aí? Pessoal, chega a 4% ao ano. Olha a diferença. Naquele período era 80% no mês. Atualmente é 4% no ano. Tem um professor que me falou que uma vez para ele ir na padaria comprar pão, ele levava um cheque em branco, porque ele não sabia o valor do pão, de tanto que os preços variavam. Então, esse período foi muito
marcado por esse aumento da inflação, né? Ele tem algumas quedas. A primeira delas indica a reforma do Collor, né? A segunda foi o Plano Real. Só depois do Plano Real que a economia começou a se estabilizar. Pode passar. Aqui é para a gente entender um pouco das crises. Cada momento de ascensão da economia é seguido por uma queda, e cada queda indica uma crise. O último período que a gente estava em ascensão na economia foi por volta de 2010. Depois a gente começou a cair, atualmente está começando a se estabilizar. Então a gente pode perceber que sempre quando a economia estiver subindo, estiver boa, depois vai vir uma crise. Então, sempre vai acontecer crise. Não é inteligente a gente pensar em dinheiro, pensar em fazer planejamento financeiro, cortar gastos, apenas em momentos de crise. Até porque na crise a gente nem vai ter tanto dinheiro assim, certo? Então é muito importante a gente se preparar antes da crise, para quando ela chegar a gente conseguir passar por cima dela sem sofrer tanto efeito. Pessoal, algumas pessoas ficam até um pouco confusas quanto a isso, mas vocês sabiam que um país que tem uma alta taxa de endividamento interna das suas famílias, isso é positivo? Vocês não sabiam disso? Por que é positivo? Porque a economia ela começa a se amadurecer quando as pessoas se endividam muito. Por que elas estão se endividando? Porque o banco está confiando e dando crédito para elas se endividarem. E quando acontece isso, as pessoas se endividam muito e a economia começa a se amadurecer. O ruim é a inadimplência, você não pagar as suas dívidas. Até porque o banco ele só vai oferecer crédito se ele confiar que a pessoa vai pagar, certo? Algumas pessoas não pagam, isso é ruim. Só que naquele período da inflação muito alta, nem tinha tanto empréstimo assim, porque todo mundo pegava o dinheiro e já logo gastar com medo da desvalorização. Entenderam? Mas a gente sabe que é muito mais legal gastar dinheiro do que guardar, né? Ainda mais, enfim. Então a gente tem que pensar em bons motivos para poupar, para guardar nosso dinheiro. O primeiro deles é a aposentadoria. Pode passar. Aqui para a gente entender um pouquinho do ciclo de vida. Quando a gente nasce, o gráfico está até em queda ali, a gente dá muito gasto. Por quê? Tem que manter a criança, né? Tem que comprar fralda, comprar mamadeira, tem que comprar essas coisas e dá muito gasto. Aí, com o tempo, a nossa renda vai aumentando, porque a gente vai para a escola, a gente consegue um estágio, e vai chegar num período da nossa vida que a gente vai estar ganhando o máximo possível, aquele pico ali. Só que depois disso, o que acontece? A tendência é cair. Igual está mostrando ali. Por quê? Porque a gente vai ficando idoso e não vai estar trabalhando tanto como a gente trabalhava antes. E é inteligente a gente pensar em guardar nosso dinheiro naquela área em verde para compensar a queda e manter o nosso padrão de vida. Até porque não é legal o nosso padrão de vida ficar variando muito. Um dia a gente está rico, está feliz, outro dia a gente está pobre. Então é importante manter o padrão de vida. Quando a gente estiver ganhando muito, é importante a gente pensar que um dia a gente não vai estar ganhando tanto assim. E guardar um pouco de dinheiro para manter o nosso equilíbrio do padrão de vida. Pode passar. Aqui é para a gente entender que os melhores momentos para a gente assumir um risco é depois de constituir uma família. Porque a sua família vai depender da sua renda. Então é importante você que vai fazer um investimento de alto risco, empreender, fazer alguma loja que tem um risco de vir à falência, é importante você fazer isso antes de constituir sua família. E depois, quando você chegar perto da meia-idade, começar a pensar na aposentadoria. Pode passar. Tá, já falei da aposentadoria. Agora, mais um motivo para a gente poupar são os riscos, incertezas e imprevistos. Pode passar. Quem aqui já assistiu Harry Potter ou já ouviu falar de Harry Potter? A maior parte, né? É um filme muito famoso, um livro muito famoso. Vocês sabiam que ele foi recusado por 9 editores? 9 editores leram Harry Potter e não investiram dinheiro nisso. Achavam que não fosse vender. Imagina o arrependimento deles. Eles perderam um ótimo investimento, né? Guerra nas Estrelas, que também é outro filme, ele foi recusado pela Universal e produzido pela Fox com um orçamento de $200 mil. E olha quanto rendeu, 461 milhões. De $200 mil para 461 milhões. É muito dinheiro, né? Isso foi um ótimo investimento. E um que a gente nunca vai esquecer é o 7-1 da Alemanha, né? São coisas que são imprevistos, que sempre vai acontecer na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a gente depois que a gente sair aqui da porta. Então, a gente tem que ter preparado, ter uma reserva de dinheiro para cobrir qualquer tipo de imprevisto. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui,
Se eu viesse aqui hoje e entregasse R$100 na mão de cada um de vocês, vocês preferem que eu venha aqui hoje e entregue esses 100, ou que eu venha daqui a 6 meses e entregue R$130? Olha, em 6 meses vai render R$30. Quem prefere R$100 hoje? Ninguém quer R$100 hoje? O pessoal aí só lá do fundo mesmo. E quem prefere 130 daqui a 6 meses? Tem gente que não quer ganhar dinheiro, não levanta a mão. Então, pessoal, geralmente as pessoas elas são tão imediatistas, para vocês verem aquela influência da perspectiva histórica que eu falei para vocês sobre a inflação, as pessoas recebiam dinheiro, queriam logo gastar. Muitas pessoas escolhem a primeira opção, receber R$100 hoje. Porque, nossa, já aposto que um monte de gente que escolheu a primeira opção já até sabe com o que vai gastar, né? Isso é um erro. Nesse caso, ia render 30% em 6 meses. E a gente vai falar mais para frente dos investimentos. Não existe investimento de renda fixa que rende 30% em 6 meses. Não existe. Então, muitas vezes a gente esquece de pensar um pouco sobre a realidade dos investimentos. No máximo que vai render em investimento de renda fixa vai ser 10% estourando por ano. Está vendo a diferença? Então, muitas vezes a gente espera retornos irreais para os nossos investimentos. E isso é ruim. A gente tem que deixar o nosso tempo trabalhar a nosso favor. Tá, eu já falei de 2 motivos, a aposentadoria e os riscos. Qual é o próximo motivo para a gente guardar dinheiro? Vocês sabem? Ó, a gente guarda dinheiro pensando no futuro, aposentadoria, e a gente guarda dinheiro pensando nos riscos. Mas é só para isso que a gente guarda dinheiro? Não. Ela está com o microfone. Leva o microfone para... Alguém quer compartilhar, achar... você já mostrou o sonho. No caso, é o sonho, né? No caso, é o sonho, mas um motivo para a gente poupar. Por quê? A nossa vida depende dos nossos sonhos, certo? Então, a gente sempre quer realizar algum sonho. E, querendo ou não, a maior parte dos sonhos a gente vai depender de dinheiro. Eu vou fazer uma dinâmica rapidinho com vocês. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem em um sonho que vocês queiram realizar. Pode ser até 3, um de curto, médio e outro de longo prazo. Aí depois a gente vai perguntar para quem quiser compartilhar com a gente o sonho. Pode pensar, vou dar 1 minutinho para vocês. Pensaram? Alguém quer compartilhar com a gente? Você? Vamos lá, qual que é seu sonho? Então, meu sonho a curto prazo seria um veículo, a médio prazo uma casa e a longo prazo eu ser dono do meu próprio negócio. Legal, muito bom. Alguém mais? Ninguém mais quer compartilhar o sonho? Qual que é seu nome? Tiago. Tiago, você acha que você vai precisar de dinheiro para isso? Obviamente, né? Você vai precisar de dinheiro para realizar esse sonho. Obviamente. E você já está começando a juntar dinheiro para realizar ele? Qual que é um deles? Então, estou fazendo as economias para isso. Legal. Muito bom. Então, o que a gente pode perceber é que a maior parte dos nossos sonhos depende de dinheiro para ser realizado. Até a pessoa que tem um sonho em ganhar na Mega Sena vai precisar de dinheiro para comprar o bilhete, né? Então, acaba que a gente tem que estar preparado para isso também, para realizar os nossos sonhos, começar a poupar, igual você falou, fazer economia para realizar os nossos sonhos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Agora a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Quando a gente está numa cidade que a gente não conhece, o que a gente faz? A gente liga o GPS, não é? Olha no mapa. Quando a gente liga o GPS, ele dá a nossa localização. E aí você coloca onde você quer chegar, e aí o GPS vai traçar as rotas para você chegar até lá. Nesse caso, a gente foi dar um pé de meia lá em Recife. A gente tinha que chegar na prefeitura e a gente estava ali, naquele ponto vermelho, no hotel. A gente colocou no mapa, no GPS, e ele deu 2 alternativas de rotas. 3 no caso. Mas vamos considerar a de cima, de 21 minutos, e a de baixo, de 29 minutos.
A de 29 minutos, a gente ia passar pela praia, ia conhecer a praia que a gente não conhecia, ia conhecer o centro histórico da cidade. Qual dessas duas opções vocês iriam escolher? A de 21 minutos ou a de 29 minutos para chegar até lá? De 29? Quem escolheria a de 29? Legal. E a de 21 minutos? Quem escolheria? Legal. Mas depende, não depende? Depende do tempo que a gente quer chegar lá e da qualidade que a gente quer chegar lá. E assim funciona a realização dos nossos sonhos. Fazer o planejamento financeiro, que é você traçar as rotas para chegar até lá. Então, se você quer realizar um sonho, você pode basear, você quer chegar até lá o tempo mais rápido possível, ou mais demorado, mas com qualidade. Tem um caso de um casal lá dos Estados Unidos, que eles conseguiram aposentar com 40 anos. Com 40 anos, eles pararam de trabalhar e começaram a viajar o mundo todo. Então, eles trabalhavam muito, juntou muito dinheiro, não teve carro, não teve filho, mas eles realizaram o sonho deles, certo? Então, eles escolheram um caminho mais curto para chegar até lá. Então, isso depende. Varia bastante de pessoa para pessoa. O importante é você ter em mente onde você está, se localizar, e ter em mente o objetivo que você quer chegar, para você traçar as rotas e atingir seu objetivo. Para a gente medir a nossa riqueza, a gente faz a seguinte pergunta. Você tem que pensar, se você parasse de trabalhar agora, não recebesse mais seu salário, quanto tempo você iria conseguir sobreviver com o dinheiro que restar? Entendeu? Assim a gente consegue medir o nível de riqueza das pessoas. Porque às vezes as pessoas têm investimentos que mesmo se não trabalhar vai poder dar um retorno para elas, ou sei lá, casa de aluguel, alguma coisa assim que vai poder dar um retorno. Às vezes não. Além disso, não necessariamente uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês é mais rica que uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês. Até porque essa pessoa que ganha 20 mil reais pode ter um monte de dívida, não pode fazer investimento nenhum, e a pessoa que ganha 5 mil reais por mês pode fazer algum investimento e chegar até a ser mais rica que uma pessoa que ganha 20 mil reais. Entenderam? Mas, infelizmente, algumas pessoas acreditam em alguns mitos da educação financeira. O primeiro deles é acreditar que o planejamento financeiro é apenas para quem tem muito dinheiro. Tem muitos casos das pessoas que ganham na Mega Sena, na loteria, e na outra semana já está pobre, não é? Não soube administrar seus recursos. Agora, as pessoas que não têm dinheiro, como que elas vão conseguir chegar no objetivo delas, conseguir ter dinheiro sem fazer o planejamento? É mais difícil ainda, né? Então, é muito importante a gente fazer o nosso planejamento financeiro. Esperar momentos de crise para tomar a iniciativa de fazer o planejamento financeiro. É muito errado. Eu já mostrei o gráfico para vocês. Sempre vai ter o quê? Crise, não é? Lembra do gráfico de montanhas que eu mostrei para vocês? Sempre quando a economia estiver subindo, depois vai vir uma crise. Sempre vai ter crise. Isso é um ciclo da economia, é natural. Então, é muito importante a gente estar preparado para essa crise. E não esperar apenas ela chegar para a gente começar a guardar dinheiro, até porque a gente não vai ter tanto dinheiro assim para guardar em um momento de crise. Outro mito é acreditar que o planejamento financeiro é somente para quando a gente fica velho. É errado também. Eu mostrei para vocês o gráfico do ciclo de vida. A gente sabe que um dia a gente vai ficar velho, a gente sabe que um dia a nossa renda vai cair bastante. Então, é muito importante a gente começar a juntar dinheiro, guardar dinheiro, pensando lá na frente, pensando quando a gente for aposentar. Esperar retornos irreais para os seus investimentos. Igual aquilo que eu perguntei para vocês, dos R$100 hoje e dos 136 meses. Muitas pessoas se precipitam muito e acham que, nossa, R$100 já é bastante, eu vou usar R$100 hoje, quero R$100 hoje. Só que a gente acaba esquecendo que o rendimento, ele não vai ser tão alto assim, vai ser bem menor do que 30% em 6 meses. Então, a gente tem que cair um pouco na real em relação a isso. Não saber quanto recebe e quanto gasta. Isso é um defeito muito ruim. Isso é um problema muito ruim. Tem um caso na nossa vertente Pé de Meia Consulta, que a gente faz acompanhamentos individuais com as famílias endividadas, de uma senhora que gastava R$1.000 por mês na padaria. Pessoal, era R$1.000 por mês na padaria. É muita coisa. Então, as pessoas têm que ter um planejamento, têm que saber quanto realmente está gastando. A gente geralmente sabe quanto a gente recebe, né? Mas a gente esquece de anotar e ver quanto realmente a gente está gastando. A gente costuma falar que a educação financeira é igual à educação alimentar. Quem aqui já fez dieta? Fez aquele regime. Que cortou um monte de coisa. Cortou carboidrato, cortou doce, cortou um monte de coisa. Quanto tempo, mais ou menos, durou essa dieta de vocês?
Quantos? Para sempre? Geralmente, se a gente cortar muita coisa, isso dura menos. Logo, logo a gente vai cansar e já comer um monte de porcarias de novo, né? Então, o que acontece? A educação financeira ela é quase a mesma coisa. Se você começar a cortar do seu lazer, parar de sair com seus amigos, parar de gastar com um monte de coisa, isso não vai durar. Logo, logo você vai começar a gastar de novo. Então, você tem que fazer isso com qualidade, cortar o que realmente é supérfluo. Aqui é basicamente igual ao outro mapa que eu mostrei para vocês. Para a gente fazer o nosso planejamento financeiro, primeiro a gente tem que saber o que é o planejamento, que até agora eu falei de planejamento, mas eu não defini o que é, eu vou definir um pouquinho no próximo slide. Você tem que saber o que você quer, né, onde você quer chegar, o seu objetivo, o seu sonho, quanto isso vai custar para você e como que você vai fazer para chegar até lá. O planejamento financeiro, ele é um processo racional de administrar a sua renda. Então, você vai buscar tornar realidade os seus sonhos e os seus objetivos, fazendo o planejamento dos seus gastos e das suas finanças. Você tem que saber o que você quer, né? Traçar as metas e os objetivos para você chegar até lá. E você tem que saber realmente o valor real das coisas. Alguém aqui tem sonho de viajar? Vamos supor que vocês vão lá num lugar que vende, né, as passagens, numa agência de turismo. Você chega lá e ele vai fazer um pacote de R$5.000 para você fazer uma viagem para o exterior, vamos supor. Vocês acham que vocês vão gastar só R$5.000? Não. A gente vai ter que gastar com alimentação, que às vezes não vai cobrir o pacote, com transporte. Aí a gente tem que comprar aquela lembrancinha para trazer para a família, não é? Então, é dessa forma que a gente pode observar que a gente precisa de realmente investigar o real valor das coisas. Quanto aquilo realmente vai custar para a gente. Mas como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fazer o nosso orçamento, que é anotar quanto que a gente está recebendo e quanto a gente está gastando. E depois fazer o planejamento, que é você distribuir os seus recursos financeiros para os lugares que você tem que gastar. Então, por exemplo, você recebeu o seu salário do mês. Você vai ter que gastar com todos esses tópicos. Com habitação, né? A gente tem que pagar imposto de casa, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar energia, água. Alimentação, que a gente tem que comer, obviamente. Lazer e nunca se esquecer dos sonhos. Então, você sempre tem que fazer essa divisão. Pegar seu salário e dividir para essas áreas. E dá para economizar nessas áreas também. Por exemplo, na habitação, a gente pode economizar na luz, a gente pode economizar na água, não precisa de contratar uma pessoa para limpar a nossa casa toda semana, a gente mesmo pode limpar. Na alimentação, a gente pode fazer cotação de preço, não necessariamente no primeiro supermercado e já começar a comprar tudo lá. A gente pode consultar o preço antes. No lazer, uma coisa que a gente fala é que a gente relaciona muito ir no shopping com lazer. Então, o nosso lazer atualmente é muito ir no shopping, não é? A gente vai com os amigos no shopping. Pode até ser um lazer porque você vai no cinema, que é legal também. Só que muitas vezes a gente esquece que você ir num shopping, você vai estar indo lá para consumir. Então você provavelmente vai acabar gastando com alguma coisa. E você tem que ter um controle em relação a isso. Por exemplo, vamos supor que só porque a minha Polo ela tem a logo do Clube de Mercado Financeiro, ela é R$20 mais caro do que uma outra Polo que não tem logo nenhuma. Aí a gente acaba comprando aquela que tem marca, não é? Até porque agrega status para a gente. A gente tem que começar a pensar que não necessariamente ela é a necessária. A gente tem que começar a cortar o supérfluo. E o que sobrar, a gente não pode esquecer de deixar para os sonhos, para realizar os nossos sonhos de curto, médio e longo prazo. Aqui é uma planilha para a gente entender como que a gente pode fazer essa distribuição. Por exemplo, a gente pode levar 30% da nossa renda para os investimentos, aposentadoria e outros investimentos que a gente vai falar mais para frente para vocês. As despesas fixas, que são aquilo que a gente vai ter que sempre gastar todo mês, seja aluguel, seja água, luz. Então, você vai atribuir 30% para essas despesas fixas, para cobrir essas despesas. Outros 25% para as despesas variáveis, que é onde você pode começar a economizar. E as despesas extras de lazer, 15%, que é onde você realmente vai começar a observar o tanto de coisas supérfluas que você vai poder começar a cortar. Pode passar. Mas a gente sabe que uma pessoa que não tem uma boa saúde financeira, ela não vai estar feliz, né? Ela não vai estar trabalhando bem,
ela vai ter diversos problemas. Existem até algumas pesquisas que mostram os problemas de saúde das senhoras que estão endividadas. Uma vez saiu no Fantástico uma reportagem das senhoras que tinham hipertensão porque estavam endividadas. Então, a nossa saúde financeira ela afeta em toda a nossa vida. Então, a gente precisa de manter uma boa saúde financeira. A ordem para a gente aplicar o nosso dinheiro, primeiro tem que ser nos investimentos, nunca esquecer dos investimentos. Depois, para as despesas fixas, que a gente sempre vai ter que gastar com elas, as variáveis e o lazer. E a ordem de corte, a gente sempre vai poder cortar pelo lazer, depois para as despesas variáveis, e por último, os investimentos. A gente nunca pode cortar investimento, até porque a gente sempre vai ter imprevistos na nossa vida, a gente tem que cobrir eles também. Bom, agora eu vou dar a palavra para a Letícia, para ela falar sobre investimento com vocês. Boa tarde, pessoal. Essa parte é um pouquinho mais informativa, assim mesmo, então, qualquer dúvida, parem, levantem a mão, o Arthur leva o microfone para vocês, ok? Então, vamos lá. A gente começa perguntando assim para vocês. Enquanto vocês estão sentados aqui, vocês estão ganhando dinheiro? Não? Alguém aqui já investe em alguma coisa? Quem tem poupança, por exemplo? Levanta a mão. Tá. Então, enquanto vocês estão sentados aqui, supostamente vocês estão sim ganhando dinheiro. Por quê? Porque o seu dinheiro está lá na poupança e está rendendo juros. E é basicamente isso que é um investimento, né? Investimento vai ser uma renda passiva que a gente tem, então vai ser um dinheiro que a gente ganha sem a necessidade de trabalhar. Tudo que a gente põe dinheiro lá e tem um retorno é considerado investimento, que tem um rendimento com juros, ok? Então, quem já investe, enquanto está aqui assistindo essa palestra, está ganhando dinheiro. O que a gente gosta de... O que gosta não, né? O que é indicado é sempre dividir nossa vida, nossos investimentos, em 3 caixinhas. A caixinha do imprevisto, a caixinha dos sonhos e a caixinha da aposentadoria. Então, na caixinha do imprevisto, nós sempre colocamos nosso dinheiro em investimentos de curto prazo. Por quê? Porque é um dinheiro que a gente pode precisar a qualquer momento e que tem que poder ser retirado num curto prazo. O caso dos sonhos, a caixinha dos sonhos, já vão ser investimentos de médio prazo. Então, por exemplo, o pessoal aí que falou que quer viajar, geralmente é um período daqui 1 ano, 2 anos, então você vai colocar seu dinheiro em investimentos de médio prazo. E a caixinha da aposentadoria, que é de longo prazo. Então, vai ser um dinheiro que você vai pôr lá e você vai... A gente fala que você vai abandonar o seu dinheiro lá e vai pegar só no final, quando você se aposentar. Bom, então, como vocês viram, né, eu perguntei quem que tinha poupança aqui, a maioria levantou a mão. A poupança é realmente o investimento mais comum aqui no Brasil, né? Justamente, um dos motivos é a alta liquidez da poupança. Vocês sabem o que é liquidez? Alguém sabe? Liquidez é o período de tempo, o tanto de tempo que você pode tirar seu dinheiro do investimento, assim, bem basicamente. Então, alta liquidez quer dizer que você pode tirar seu dinheiro a qualquer momento. Então, se eu colocar dinheiro hoje, amanhã, se eu quiser ir lá no banco e tirar o dinheiro, eu posso retirar tranquilamente. Então, a poupança tem esse benefício de ter uma alta liquidez, você poder tirar seu dinheiro a qualquer momento. Só que, por mais que ela tenha essa alta liquidez, ela só vai render depois de 30 dias aplicado o seu dinheiro lá. Então, se você fizer o que eu falei, de colocar o dinheiro hoje e tirar amanhã, não vai ter rendido juros no seu dinheiro. Ele só vai render depois de 30 dias. Ok? E alguém sabe quanto que a poupança está rendendo? Ela está em torno de 0,40 e poucos, assim, 47, por aí ao mês, certo? Por quê? Porque agora a gente tem uma nova regra. Como que é feito o rendimento da poupança? A gente tem a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia. Então, tudo que é feito na economia, tanto quando você investe dinheiro, como quando você pega dinheiro emprestado, tem a taxa de juros, certo? Essa taxa de juros a gente chama de taxa Selic.
sempre que você está vendo o jornal, geralmente mostra, o governo abaixou a taxa Selic, o governo aumentou a taxa Selic. Atualmente, o governo está abaixando. Vocês sabem quanto está essa taxa? Alguém sabe? Ela está em 7,5%. Abaixou mais um ponto nos últimos dias. Então, quando essa taxa de juros abaixa para baixo de 8,5%, a regra da poupança vai ser essa que está escrito aí para vocês. Então, vai ser... Peço desculpas aqui para a Letícia, os membros da mesa. Quero só anunciar a presença do deputado, nosso grande presidente do Democratas, Partido Democratas, Jorge Tadeu, e o vereador André Trindade, meu colega também de partido, vieram aqui visitar a Câmara, ficaram sabendo do programa Pé de Meia, inclusive quer conhecer mais o deputado. Depois eu vou passar aqui no gabinete para poder explicar um pouco melhor o que é o projeto. Muito obrigado, deputado, pela sua presença, nos honra muito. Obrigado. Se quiser cumprimentá-los aqui no microfone, deputado, por gentileza, fica à vontade. É um dos deputados mais experientes da nossa política brasileira, que tem ajudado muito aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde a todos. Nós não vamos atrapalhar, não. Só agradecer aí a deferência que você nos dá e fazer um convite que nós estamos aqui hoje a pedido dos nossos 2 vereadores do DEM, vereador André, você que tem nos prestigiado bastante. Nós estamos indo assinar uma emenda com o prefeito Duarte, onde nós destinamos uma verba do orçamento da União e estamos repassando cerca de R$250 mil para pavimento de algumas vias de Ribeirão Preto. Então, essa é a razão pela qual nós estamos aqui e conversar também com o pessoal da Juventude do DEM, com você, com o André e com todos que estão aqui. E parabenizar você por essa iniciativa, que é muito salutar. Inclusive, eu estou vendo aqui muitos jovens participando, então eu faço questão de vir aqui e trazer o meu abraço do Democratas para você e para o André e para todos aqui. Um abraço. Obrigado, Jorge Tadeu, Mudalen. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, André Trindade. Muito obrigado. Desculpa, Letícia, desculpa, senhores, não estava previsto a vinda dele aqui no plenário. Vamos retomar. Obrigado, desculpa. Bom, vamos lá então, né? Voltando à regra da poupança, do rendimento da poupança, o quanto que rende o seu dinheiro quando você aplica lá. Como está 7,5, caiu abaixo de 8,5, a regra é que ela vai render 70% dessa taxa Selic. Então, você faz a conta, 70% de 7,5%. Vai dar em torno aí do que a gente falou, uns 0,40, acredito que 0,47% ao mês, tá bom? É sempre assim que a gente calcula o rendimento. Agora a gente vai entrar em outros investimentos. Vocês conhecem o CDB? Alguém conhece? Ah lá, tem um pessoal que conhece. Bom, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? É como se você emprestasse dinheiro para o banco e, por conta desse empréstimo, o banco te paga juros de volta, entendeu? O CDB ele vai ter 2 tipos principais. Ele vai ter o CDB pós-fixado ou pré-fixado. O que é isso? O pós-fixado, que são os mais comuns, ele também vai estar atrelado a uma taxa de juros, só que essa taxa agora é a CDI. A CDI é assim, a taxa Selic é a taxa que a gente troca. Nós, como pessoas físicas, trocamos na economia. Então, empréstimo, que nem eu falei para vocês. Já o CDI não. O CDI é a taxa que os bancos trocam dinheiro entre si. Vocês sabiam que os bancos emprestam dinheiro um para o outro? Eles emprestam. Então, vamos supor que o Banco do Brasil quer emprestar dinheiro do Santander. A taxa de juros que eles vão pagar é lastreada, né? Lastreada não. A taxa de juros que eles vão pagar de um banco para o outro é a CDI. Ela é bem perto da Selic, então, se a Selic está uns 7,5, eu acredito que ela está uns 7,30, por aí. É bem parecido.
Então, o CDB pós-fixado, o rendimento dele vai ser essa taxa CDI, ok? E assim, o que muda, vocês vão ver depois que tem uma tabela. O CDB ele pode dar porcentagens dessa taxa também, igual a poupança. Então, assim, a gente pode ter CDB que vai dar 100% do CDI. Então, fica 100% de 7,5%, vai render 7,5%. Mas a gente tem CDB que rende mais do que 100%. Então, vocês vão ver, vão ter CDBs que rendem 111% do CDI. Então, vai render 111% de 7,5%. Você tem uma pergunta? Não? Ah, não. Pode voltar, depois eu mostro. Então, vai ser o CDB pós-fixado, vai ter esse rendimento. Mas a gente tem também o CDB pré-fixado. O CDB pré-fixado, você vai acordar com o banco, por exemplo, se você for... Eu vou no Banco do Brasil comprar um CDB lá. O seu gerente vai virar para você e falar assim, ó, esse CDB vai te pagar, sei lá, 7% ao ano. Independente do que acontecer, se a taxa de juros cair, se a taxa de juros aumentar, é o que você vai receber ao ano. Por isso que a gente fala que é pré-fixado. Ok? E é seguro o certificado? Sim, é seguro. Por quê? O risco é baixo. Porque a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição que, caso o banco quebre, você recebe seu dinheiro de volta. Vocês lembram, vocês devem conhecer, o Banco Pan-Americano? Alguém conhece? Que era do Silvio Santos? Então, não é mais do Silvio Santos agora. E ele virou só Banco Pan. Mas o Banco Pan, ele chegou a falir há um tempo atrás, não sei se vocês ficaram sabendo. E aí, o que aconteceu com quem comprou o CDB do Banco Pan? Não recebeu? Não. O que o FGC fez? Ele deu dinheiro para o Banco Pan, para o banco não quebrar, e aí o banco continua de pé e o pessoal continua investindo normalmente. Então, tem esses dois casos. Se o banco vira falência, ou o FGC vai dar dinheiro para o banco, para ele não quebrar, ou, se não, todos os investidores vão receber o dinheiro de volta, desde que seja até 250 mil por investidor, contando com os juros. Então, o dinheiro que você investiu, mais os juros. E a gente fala, para quem tiver mais do que 250 mil, para sempre investir em diferentes instituições, não investir tudo no mesmo banco. O que é legal é que banco menor geralmente paga mais juros. Então, um banco menor desconhecido vai dar uma porcentagem maior do CDI. Por que vocês acham que é isso? Que acontece isso? Alguém tem alguma ideia? Na verdade, o que acontece é que é mais arriscado. Então, assim, vocês concordam que o Banco Pan, por exemplo, qual que é mais arriscado quebrar? O Banco Pan ou o Banco do Brasil? O Banco Pan. Então, como você está confiando nele, torna-se mais arriscado você pôr seu dinheiro nele. Como é mais arriscado, ele te paga mais em troca. Então, geralmente, os bancos menores vão pagar taxas mais atraentes. E esse tipo de investimento tem imposto de renda, diferentemente da poupança. E esse imposto de renda ele varia. Ele começa em 22,5% e cai até 15%, dependendo do tempo que você deixa seu investimento lá. Claro, como é imposto de renda, é só sobre o rendimento. Então, se você investiu R$1.000 e no final você pegou 1.500, quer dizer que rendeu R$500 e o imposto de renda vai ser só sobre os 500. E a tabela que eu falei para vocês. Dá para enxergar? Acho que dá, né? Mais ou menos. Não sei, ali, tem até um do Banco Pan lá, aliás. Mas vamos dar um exemplo. O segundo banco ali, não sei se vocês conseguem ver. Chama Banco Indusval. Alguém conhecia esse Banco Indusval? É desconhecido. É um banco pequeno. E olha o tanto que ele vai pagar. 115% do CDI. Ele está pagando bem mais. Se você for, geralmente, no Banco do Brasil, ou no Santander, se você for comprar um CDB deles, eles provavelmente vão te pagar 80% do CDI, 70%, é bem menos. Aí dá para vocês verem bem essa questão do banco pequeno, né? Essa tabela aí, ela foi tirada da XP, que é uma corretora. Quando você vai investir num CDB, ou você vai diretamente no banco, igual eu falei para vocês, ou você abre uma conta numa corretora, como a XP, a gente vai mostrar outras aí depois, e investe dinheiro através da corretora. Por que a corretora é legal?
porque não cobra taxa. O banco geralmente cobra. Ele pode te cobrar uma taxa administrativa. A corretora não. A corretora, a XP, pelo menos, é taxa zero. E a maioria são taxa zero em renda fixa. Aí a gente pegou essa tabela de lá, né? Então, o que vale citar também, que dá para ver na tabela. O CDB ele tem prazo. Então, assim, tem CDB que você não vai conseguir tirar seu dinheiro de jeito nenhum até não acabar o prazo. E alguns CDBs você até pode tirar, mas, assim, o banco tem que recomprar de você. Provavelmente ele vai recomprar só pelo valor que você investiu, não o que já rendeu. Então, você não vai ganhar seus juros. E eles podem até pagar menos do que você investiu. Então, o interessante é deixar o dinheiro. O CDB é para colocar e deixar até o prazo do vencimento. E aí dá para ver ali, ó, nas duas primeiras colunas, que a gente tem a carência e tem o vencimento. Quando as datas são diferentes, como, por exemplo, no primeiro, não sei se dá para enxergar. A carência do primeiro é 2017, dia 20 de 10 de 2017, né? Já até passou. E o vencimento 10 de 10 de 2019. Então, quem investiu nesse CDB, depois de 20 de 10 de 2017, ele já poderia tirar. Mas ele ainda também, o banco teria que comprar e tudo mais. E aí a gente tem CDB que não, que tem a mesma data. Então, quer dizer que tem que deixar até o final. Aí tem lá 2021, 2020, existem vários vencimentos. E aí, só para terminar, dá para ver ali na última coluna que o CDB ele tem um valor mínimo também. E varia bastante, né? A gente, como dá para ver, varia de CDB para CDB. Então, tem CDB ali de 10 mil, de 5 mil e até de R$1.000 como valor mínimo. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Pode. Bom, agora a gente vai falar do Tesouro Direto, que está mais na moda. Quem aí já ouviu falar do Tesouro Direto? Já tem mais gente. Ele está bem mais na moda agora, o pessoal... A gente está até tendo propaganda na televisão sobre ele. E o Tesouro Direto é uma plataforma muito legal, uma plataforma do governo. Então, no CDB, a gente emprestava dinheiro para o banco. No Tesouro Direto, a gente empresta dinheiro para o governo. Aí o pessoal, assim, geralmente fica com medo, mas é super tranquilo. A gente também fala que é risco quase zero, porque não tem como. O governo é a maior instituição do país, então não tem como ele quebrar, entendeu? É que nem o Gabriel falou, da questão da máquina de imprimir dinheiro. Então, vamos supor que o Brasil fale, vá à falência. Ele vai imprimir dinheiro e vai pagar todos os investidores. Vai aumentar a inflação, mas você vai ter seu dinheiro de volta. Então, o que a gente fala é que é risco quase zero, né? Essa foto aí é a foto da página... Vão ter várias fotos do site do Tesouro Direto, porque é um site muito bom de se mexer. É super fácil, é bem autoexplicativo. Ele explica todo o que é o investimento, como que faz para investir. Pode passar. Aí a gente tem como investir, né? O Tesouro é a mesma coisa, você até pode investir pelo banco também, mas por corretora é até mais fácil, você nem precisa sair de casa. Então, você faz uma conta numa corretora, ou você faz pelo banco, né, que a gente fala que é o agente de custódia, e aí você faz seu cadastro no site do Tesouro Direto. Eles te enviam uma senha, você faz seu cadastro e você já pode começar a investir. Pode passar. Legal. Aí a gente tem a tabela, porque vão existir diferentes tipos de títulos. Então, a gente vai sempre ter o Tesouro IPCA, os pré-fixados e o indexado a Selic, que é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro IPCA? IPCA nada mais é do que a inflação. É a mesma coisa, é outro nome dado para a inflação. A gente fala que é índices de preço ao consumidor. O Tesouro IPCA, está vendo que está escrito IPCA+, porque ele sempre vai pagar o que a inflação tiver. Então, vamos supor que a inflação está 4%. Ele sempre vai pagar 4% mais uma taxa que está ali na tabela. Então, no primeiro está 4,51. Então, o que ele vai render? Ele vai render 4,51 ao ano, mais 4 da inflação. Então, 8,51. Entendeu? Vale falar também que os títulos também têm vencimento, tem data de vencimento. O título é menos complicado para tirar seu dinheiro antes da data de vencimento, mas, ainda assim, você tem que voltar o seu título ao mercado, você corre o risco de pagarem menos ou mais para você. Então, também, o indicado é deixar o dinheiro até o final. E o legal do Tesouro é que o investimento mínimo gira em torno de R$30. Então, se você quiser começar a investir para aprender mesmo, para ver como é,
você pode começar com um valor super baixo e investindo e vendo se você gosta, se você se adapta a esse tipo de investimento. Tá, esse foi o IPCA+. A gente tem também os pré-fixados. É a mesma história do CDB pré-fixado que eu falei para vocês. No momento que você comprar o título, você já vai saber quanto que ele vai render ao ano. Vai ser fixo, independente se aumentar a inflação, os juros. Então, a gente tem lá o pré-fixado 2020, que está dando 8,13% ao ano. Tem o outro que dá 9,51% ao ano. Então, são rendimentos bons, né, se a gente comparar. A poupança está dando em torno de 6, até menos, ao ano. Esses aqui, eles dão 9,63. E aí, todos funcionam da mesma maneira. A questão do vencimento, a questão do investimento mínimo. E a gente tem os indexados o indexado da Selic, né? A taxa Selic, como eu falei para vocês, é a taxa de juros, e ele basicamente vai pagar aquela taxa. Então, se ela está 7,5%, ele vai render 7,5% ao ano. Tá bom? Pode passar. O que a gente gosta de mostrar também, que aí o pessoal fica com dúvida, mas qual que é o melhor para mim desses três? No site, a gente tem um orientador financeiro, né, que a gente fala, que é um teste, você vai respondendo, se eu não me engano, agora são 3 perguntas só. Então, você coloca lá, qual que é o seu objetivo com o dinheiro, por que você está investindo? E aí, no final, o teste indica para você qual investimento é o mais legal na sua situação. Então, é bem legal fazer esse teste aí para quem tiver dúvida. E, assim, no site dá para pesquisar explica todos os tipos de título, que nem eu expliquei para vocês, com mais detalhe. Então, eu indico bastante vocês darem uma entrada nesse site. Pode ir. Legal. O Tesouro Direto também tem o imposto de renda sobre o rendimento, e é igualzinho o do CDB. Então, ele vai funcionar de acordo com essa tabela aí. Né? Ele começa em 22,5%, e se você deixa acima de 2 anos o seu investimento, ele cai para 15%. Então, mais uma vez, o melhor é deixar o dinheiro lá, esquecer, deixar ele rendendo e só pegar no final. E qual opção é melhor entre título e CDB? Bom, depende. Para quem tem mais tempo e mais dinheiro, o CDB é mais interessante. Por quê? Porque ele tem um investimento inicial maior e ele pode ter um prazo mais longo, dependendo do título, e ele é mais difícil de resgatar o dinheiro antecipadamente. Do papel, desculpa, dependente do CDB. E para quem tem menos dinheiro e menos tempo, pode precisar tirar, o Tesouro é mais interessante. Ele tem investimento mínimo menor, e se você precisar resgatar antecipadamente, você consegue, com menos burocracia do que o CDB. Bom, essas são as corretoras que eu falei para vocês. Então, a gente tem a XP. A XP tem a Terra aqui em Ribeirão, que é afiliada a ela. A gente tem a Easy Invest também. Além dessas, a gente tem a Rico, mas agora a XP comprou a Rico, né? A XP é a maior atualmente aqui no país. E, assim, são opções boas, elas não vão cobrar taxa, igual eu falei para vocês. É super fácil de fazer o cadastro, você entra lá no site, faz seu cadastro, em menos de 3 dias, quase, você está com a sua conta aberta. Você transfere seu dinheiro para lá e começa a investir. Bom, e o último investimento que a gente vai tratar aqui é a previdência privada. Quando você vai fazer uma previdência privada, sempre vão te oferecer esses 2 sistemas, o PGBL e o VGBL. E qual que é a principal diferença entre eles? Bom, no PGBL, você pode abater do seu imposto de renda o dinheiro que você deposita na Previdência. Então, desde que esse dinheiro represente até 12% da sua renda bruta anual, você pode abater do imposto de renda, que você declara anualmente, o valor que você põe nesse investimento. Já o VGBL, não. O VGBL, você não pode fazer essa dedução. Pode passar. Tá. Mas o que muda isso no final das contas? O que muda é que na hora que você for resgatar a sua previdência, no caso do PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre o total. Então, vamos supor que você tem uma previdência lá de 10 anos, você conseguiu juntar R$40 mil. Na hora que você for resgatar esses R$40 mil, o imposto de renda vai ser sobre os 40 mil. Já no VGBL, não.
Como você não abateu do seu imposto anteriormente, e você, vamos supor que você também juntou 40 mil reais, mas desses 40 mil, o rendimento era de 15. Então, o imposto de renda vai ser só sobre os 15 mil reais, entendeu? Aí é mais do perfil de cada pessoa. Eu preferiria o VGBL porque eu acho que na hora que você vai se aposentar, você não vai querer ficar pagando imposto de renda tudo de uma vez. Então, compensa não deduzir agora para pagar só sobre o rendimento depois. Bom, agora eu vou chamar o Rafael aqui e ele vai conversar com vocês um pouquinho de financiamento e meios de pagamento. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Obrigada, gente. Bom, boa tarde, pessoal. Como a Letícia já disse, eu sou o Rafael. Só queria lembrar que, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, a gente tem um microfone na plateia, vocês também podem estar levantando a mão, que a gente passa para vocês. Bom, então, seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre financiamento. Bom, se eu perguntasse para vocês, nessas duas imagens, o carro, vocês acreditam que é um investimento? Ter um carro? E uma casa? Sim. A gente costuma dizer que o carro ele não é um investimento porque ele não traz retorno financeiro para a gente. A gente costuma classificar como investimento aquilo que nos traz retorno financeiro. Como a Letícia já disse para vocês, o investimento ele fica rendendo enquanto a gente não precisa fazer nada. Então, aqui a gente trouxe um exemplo do carro. Tem aquela história que quando a gente compra um carro zero, já tirou da concessionária, ele já não vale mais como se fosse um carro zero. E isso é verdade. E um outro ponto que a gente trouxe aqui são os gastos anuais de um carro. Além do financiamento, a gente tem o seguro, tem os impostos, como o IPVA, que a gente precisa pagar todos os anos, o gasolina, pedágio. Então, um carro estimado pela essa tabela de exame, um gasto anual, mais ou menos, de um Gol, que é um carro simples, é de R$19 mil. Então, vocês aprenderam a fazer o orçamento com o Gabriel, então precisa se planejar muito, precisa fazer o orçamento bem direitinho para ver se você pode ter condições de ter um carro, você pode ter condições de manter, porque um carro é bem caro e tem que se planejar bastante. E a casa, a gente costuma dizer que ela é um investimento, pois ela traz retorno financeiro, sempre valoriza imóveis, terrenos, eles sempre estão valorizando no mercado imobiliário. Bom, vamos dizer que vocês planejaram, fizeram o orçamento certinho e vão comprar um carro, querem um carro e têm condições para isso. Daí a gente tem que financiar. O Gabriel disse que uma maturidade da economia é quando o endividamento das famílias ele está maior. Então, a gente explica isso, mais ou menos isso pelo financiamento. Quando a gente vai comprar o carro, a maioria das vezes a gente não tem todo o dinheiro para estar pagando à vista. Daí a gente tem que ir até o banco para estar financiando. O financiamento é uma forma de você antecipar o seu consumo. Você já tem o bem, mas você não pagou 100% do valor dele. Aqui a gente trouxe alguns exemplos dos mais comuns do mercado de financiamento, que é o crédito pessoal. O crédito pessoal é aquele mais popular, que a gente vai no banco, conversa com o nosso gerente, fala, quero 5 mil reais, quero 10 mil reais, e ele vai oferecer uma taxa de juros e um valor que vocês vão pagar por mês. Geralmente, o crédito pessoal, ele tem as maiores taxas de juros, porque é arriscado para o banco emprestar dinheiro para as pessoas, porque gera uma parcela muito grande que muitas vezes a gente não tem, às vezes não se planeja muito bem para estar pagando ela. Então o banco cobra uma taxa de juros bem alta por conta do risco que ele tem em estar emprestando esse dinheiro para vocês. Mas também temos o crédito consignado. O crédito consignado é aquele financiamento que às vezes a empresa que a gente trabalha tem convênio com um banco e o banco ele oferece um financiamento e é descontado do salário todos os meses. Quando você recebe a folha de pagamento, já vem o desconto da parcela do financiamento. E geralmente também o crédito consignado ele tem uma taxa de juros um pouco menor, porque vocês não concordam que é menos arriscado para o banco.
porque todo mês já vai descontar direto da sua folha de pagamento. Então, o banco tem essa certeza que ele vai receber a parcela. Então, geralmente, o crédito consignado é um pouco mais barato. Tem também o crédito veículo e o crédito imobiliário, que são aqueles destinados realmente para você comprar um veículo ou para comprar um imóvel, um terreno. Tem financiamentos especiais para esse tipo de investimento. Bom, e por último a gente fala do consórcio. Consórcio é aquele financiamento que a gente faz, vai pagando uma parcela todo mês, só que a gente não tem o bem ainda. É aquele esquema, se eu não me engano, um esquema de sorteio. Todo mês o banco sorteia algumas pessoas que pagam a parcela todo mês e entrega o bem. Então, se vocês não têm pressa, não têm necessidade do bem naquela hora, o consórcio ele também é mais barato. Aqui a gente trouxe também algumas dicas. Sempre testar a sua capacidade de pagamento antes de fazer um financiamento. Sempre olhar seu orçamento, seu planejamento, ver quanto que sobra por mês, se é possível você pagar a parcela do financiamento. Pesquisar em diversos bancos, porque os bancos oferecem taxas de juros diferentes, às vezes são até parecidas, mas tem bancos que é mais baixa a taxa de juros, você vai pagar um valor menor. E, como eu disse, para quem não tem pressa e não precisa do bem naquela hora, os consórcios eles são de 25% a 30% mais baratos. A parcela deles, a taxa de juros é menor, por conta que não tem muito risco para o banco também. Porque se você não pagar a parcela do financiamento do consórcio, você não vai ser sorteado para ter o bem. E os imóveis na planta são geralmente 20% mais baratos. Vai lançar um prédio, vai lançar um novo loteamento na cidade. Se você já comprar no ato, na planta, é mais barato. E a gente vai falar agora, na última sessão da nossa apresentação, é o mês de pagamento, que a gente vai trazer um assunto bem recorrente para a população, que é o cartão de crédito. Bom, aqui é uma explicação por que a gente traz esse assunto do cartão de crédito numa sessão especial da nossa apresentação. Porque mostra que o principal endividamento das famílias no Brasil é por conta do cartão de crédito. Cartão de crédito, tem pessoas às vezes que abrem a carteira, tem aquele colorido, aquele arco-íris, que tem 10 cartões, 5 cartões, e é uma coisa que aumenta muito a capacidade de pagamento das pessoas. Se a pessoa tem um salário de R$1.000 e ela tem, por exemplo, 3 cartões de crédito, com certeza o banco, a instituição financeira que ela tem aquele cartão de crédito vai oferecer um limite no valor do salário ou até maior às vezes. Então, se você ganha R$1.000, tem 3 cartões, a sua capacidade de pagamento foi ampliada em 3 vezes. Você tem R$3.000, só que você só recebe 1.000. Então, essa é uma das principais causas do endividamento principal das famílias no Brasil, o seu cartão de crédito. Então, a gente trouxe algumas dicas. Nunca caia na armadilha do crédito rotativo, que é quando você recebe a fatura, vem aquele pagar o mínimo. Daí você vai lá, não está com muito dinheiro, não se planejou muito bem esse mês, e paga o mínimo. Mês que vem, com certeza, vai vir um valor igual ou muitas vezes até maior do que a fatura do mês passado. Então, nunca caia na armadilha de pagar o mínimo. Sempre se planeje muito bem com o cartão. E agora, no começo do ano, foi aprovada uma nova regra que os bancos só podem cobrar aqueles juros absurdos, cartão de crédito, que chegam a 400% ao ano. São os juros mais altos no Brasil. Só podem cobrar por um mês. Depois de um mês, vocês são migrados para um sistema de parcelamento. Se você deixa de pagar um mês, você vai ter que parcelar a sua dívida do cartão. Eles não podem cobrar um juros tão abusivo. Mesmo assim, tem um juros alto, mas comparado com o que era antes, deu uma melhorada. Escolher uma data de vencimento conveniente, isso é muito importante. Como eu já disse, o cartão de crédito é o principal endividamento das famílias. Então, geralmente, é aquela conta maior por mês que a gente tem, a fatura do cartão. Então,
coloquem sempre a data de vencimento próximo à data que vocês recebem ou que tem uma entrada de dinheiro grande. Porque vocês já recebem, já vai lá e já paga o cartão, daí já fica livre da fatura. Então, sempre escolher uma data de vencimento bem conveniente, com quando vocês recebem. Bom, e após concentrar as compras em um único cartão é muito bom por 2 motivos. Primeiro, que você vai ter mais vantagens. Tem aqueles cartões que oferecem milhas aéreas, tem aquele sistema de pontuação que você vai juntando e pode trocar por eletrodomésticos, às vezes até por viagens. E o outro motivo é que você não amplia tanto a sua capacidade de pagamento. Tem um cartão só, você só vai ter aquela capacidade de pagamento ampliada. Não vai ter, se você tivesse vários cartões, sua capacidade de gastar, de pagamento, ia ser ampliada várias vezes. E jamais utilizar o cartão de crédito para fazer saques em dinheiro. Não sei se vocês sabiam, mas você pode sacar dinheiro do cartão de crédito. Tem essa opção. Principalmente aqueles cartões que têm função de crédito e débito. A gente tem até um caso do amigo nosso do clube, que participa do projeto também, que ele precisava sacar um dinheiro rápido, precisava sacar R$50, foi até o banco, colocou o cartão lá e na correria ele apertou para saque em cartão de crédito. Ele sacou R$50 do cartão de crédito. Daí quando veio a fatura dele, se eu não me engano, que ele disse, veio R$82, cobrando pelo saque de 50. Os juros abusivos do crédito rotativo que eles cobram também, se você sacar dinheiro do cartão de crédito. Então, nunca utilize essa forma. E, principalmente, consultar o saldo do cartão a cada 7 dias. Sempre pegar a sua via do cartão e guardar, para cada 7 dias você ver quanto você já gastou, ou tem cartões, às vezes, que no próprio celular você consegue baixar o aplicativo e ver quanto você já gastou no mês. Então, sempre consultar o saldo do seu cartão, quanto você já gastou. Bom, daí vocês assistiram a palestra do Pé de Meia, fizeram um orçamento, mas vocês não se endividaram, não deu certo. De alguma forma vocês se controlaram e vocês se endividaram. E agora? Primeiro a gente fala que a gente tem que manter a felicidade, porque as finanças elas afetam a nossa vida em geral. Então, mesmo endividado, a gente tem que manter a felicidade. E sempre aceitar que você está endividado. Tem aquelas pessoas que não gostam de falar, se pergunta se está com dívida, fala, não tenho dívida, não tenho isso. Mas aceite que está endividado, porque a partir do momento que você aceita, você vai atrás de resolver esse problema. A gente tem um caso no Pé de Meia Consulta, que é aquela vertente que atende as famílias endividadas. Tinha uma mulher que ela estava endividada no cartão de crédito e todo mês chegava a fatura. Só que ela não abria a fatura. Ela chegava a fatura, ela jogava fora, porque ela não queria aceitar que ela estava endividada. Mudar o estilo de vida. Se a gente está endividado, é porque o nosso estilo de vida não está conveniente com o que a gente ganha, com o que a gente gasta. Então, tem que mudar, tem que ver onde dá para cortar. Se a gente sai 2 vezes por semana, sai uma vez, como o Gabriel deu esse exemplo. Então, tem que mudar nosso estilo de vida quando estamos endividados. Não dá para manter o mesmo padrão. Priorizar os bens necessários. Tem até aquelas dicas, nunca ir ao supermercado com fome, comprar só o necessário, aquilo que é realmente necessário para casa, para a nossa alimentação, não sair muito fora disso. Dividir, e principalmente dividir a dívida em pequenas porções. Se você fizer seu orçamento todo mês, você vai ver que tem um valor que dá para vocês pagarem a dívida. E agora, acho que no próximo slide, a gente vai mostrar como negociar a dívida. Então, negocie, divida em parcelas que dê para vocês pagarem, pequenas porções. Aqui é o exemplo da negociação da dívida do cartão, que também serve para outras dívidas em banco. Primeiro, coloque no papel quanto você deve. Coloque no papel quanto você deve, quanto você pode pagar por mês. Vá preparado. Quando você vai negociar uma dívida, vai preparado, saiba quanto você deve, quanto você pode pagar. Negociar prestações fixas, que daí todo mês você vai pagar o mesmo valor, você sabe que você pode pagar.
E nunca, principalmente, nunca aceitar de primeira. O banco, quando você for negociar, a primeira opção que ele vai te oferecer sempre vai ser a mais benéfica para ele. Então, não pode ser tão interessante para vocês. Então, nunca aceite de primeira, sempre vai negociando, vai sempre barganhando com um banco que vocês conseguem condições melhores. E tem a possibilidade também, que poucas pessoas conhecem, de trocar a dívida de banco ou de instituição financeira. É a portabilidade. Se você, por exemplo, tem uma dívida no Banco Santander, você tem a possibilidade de trocar a dívida para o Banco do Brasil. Existe essa possibilidade. Se o banco às vezes oferece taxas de juros menores e o banco não está e o banco que você tem a dívida não está tão interessado em negociar com você, troque a dívida de banco, vai para um banco que negocie melhor, que ofereça taxas de juros mais baixas. Construir provas é aquela história de você colocar no papel e chegar para o banco e falar, ó, eu só posso pagar isso por mês. E mostre o porquê você só pode pagar aquilo lá por mês. Que ele vai estar mais interessado em negociar com você também. A redução na taxa de juros, no valor dos juros que a gente deve, nas renegociações, ela chega de 80% a 90%. Então, aquela história que às vezes a gente tem TV a cabo em casa, e a gente sabe que sempre a gente vai pagar um pouco mais do que ofereceram para a gente. Quando a gente liga lá contratar serviço de internet, de TV a cabo, quando vem a fatura sempre vem um valor a 10, 20 reais a mais. E a gente não liga lá para discutir, para reclamar, porque um trabalho, você vai ficar 1 hora no telefone, às vezes pode não dar certo, mas sempre negocie. Não tenha às vezes aquela preguiça de ir até o banco para negociar, porque se você for, vai reduzir os juros, vai reduzir o valor da sua dívida. E se vocês se sentirem lesados, tiverem qualquer problema com o banco, a gente não pode esquecer que a gente tem órgãos de defesa do consumidor que estão aí para nos proteger. Então, se vocês se sentirem lesados, o banco não negociou bem com vocês, ou não se sentiu, não quis negociar, procure os órgãos de defesa do consumidor, que daí eles também te ajudarão. E aqui é um exemplo de algumas planilhas para a gente estar fazendo o orçamento, controlando os nossos gastos todos os meses. Tem a planilha do Ibovespa, a planilha do IDEC e a planilha Infizame. Todas essas planilhas elas estão na internet. Se vocês jogarem lá no Google o nome das planilhas, vocês vão achar. E também tem pessoas que toda hora está com o celular no bolso, celular na mão. É interessante, também tem aplicativos que você pode ir anotando suas despesas, controlando seus gastos. Eu acho até mais fácil controlar dessa forma, que eu não preciso ficar abrindo o computador ou estar anotando no papel para depois passar, já anota ali no próprio celular. Aqui tem alguns exemplos dos aplicativos. Tem o Guia de Bolso, o Minhas Economias, o Organize e o Renda Fixa. Dá um tempinho que tem pessoas tirando foto. Gente, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro o que eu disse até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, e a nossa apresentação chegou ao fim. Eu quero falar para vocês curtirem a nossa página no Facebook, porque sempre a gente posta assuntos relacionados à educação financeira, relacionado à economia do país, lá no nosso Facebook, tem dicas também. Então, a nossa página é o Clube de Mercado Financeiro FEARP USP. E também, se vocês surgirem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, podem mandar lá na página como mensagem que a gente responde qualquer dúvida, qualquer coisa. E também eu queria deixar o convite que nós vamos ter o Pé de Meia aberto, que é essa mesma apresentação que vocês tiveram hoje, vai acontecer lá na FEA, lá na USP, no dia 16 de novembro, às 7 horas da noite. O cadastramento começa às 6h30. Então, se vocês conhecerem alguém que está endividado, alguém que quer conhecer um pouquinho mais sobre finanças, quer se controlar melhor, indique para eles esse evento. É um evento gratuito, que vai acontecer na quinta-feira que vem. Bom, e também a gente tem Instagram, tem YouTube. No YouTube a gente está postando uns vídeos que são bem parecidos com essa palestra, chama Minuto Pé de Meia. São vídeos curtos que falam um pouquinho sobre o que a gente trouxe nessa apresentação. Então, acho que a Letícia quer falar alguma coisa? Tang? Eu vou passar a palavra agora para o Tang. E obrigado pela atenção, pessoal.
Gente, eu só queria agradecer mesmo a presença de todo mundo. Eu queria que vocês considerassem isso como um investimento para a vida de vocês. Vocês podiam estar em qualquer lugar hoje, fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui prestando atenção na gente. Então, é muito gratificante para a gente ter a atenção de vocês. Eu queria muito que vocês, de alguma forma, levassem todos esses ensinamentos para a vida de vocês. Seja para a família, seja individualmente. Então, muito obrigado pela atenção de todos. O pessoal... Obrigada. Pessoal, para quem quiser rever, quiser mostrar para alguém, essa palestra de hoje vai estar disponível no YouTube, né? Da TV Câmara, é isso? É isso. Então, se vocês quiserem olhar de novo, mostrar para alguém, vai estar lá. Obrigada, viu, gente? Pedi a foto. Pede a foto. Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, a gente vai estar aqui agora mais um pouco aqui na Câmara. Quiser falar com a gente pessoalmente, tirar alguma dúvida de endividamento, investimento, pode falar com a gente também, que a gente está disponível. E, gente, tem como vocês ficarem só um pouquinho mais sentados? A gente queria tirar uma foto com vocês. Acho que dá para tirar um selfie daqui de cima.